e puder assistir depois, eu vou, eu vou sempre disponibilizar no Classroom assim que terminar a aula, tá? Coisa de 10, 15 minutos, por quê? Porque o Classroom demora um pouco de disponibilizar, eu preciso pegar o arquivo, postar no Google, no YouTube e depois botar o link no Classroom. Aí isso demora em torno de 15 minutos, tá? E aí sempre a presença de vocês vai ser pela atividade do dia, tá? Fez a atividade, eu considero que vocês estiveram presentes naquela aula. Não fez a atividade, não esteve presente. Então, bora lá. Então, gente, como vocês bem sabem, a contabilidade, ela utiliza de um modelo para representar a rotina, a realidade da empresa. Então, ela utiliza de padrões, né, de uma modelização para apresentar aquilo que a empresa possui e aquilo que ela tem, tá? Mas todo modelo é uma simplificação. Então, o balanço patrimonial, vocês sabem, é uma demonstração contábil estática. A demonstração do fluxo de caixa, ela surge de outras demonstrações que também são estáticas. A vida da empresa, ela é dinâmica. Então, se a gente utiliza de demonstrações contábeis, que utiliza de um modelo, né, que a contabilidade utiliza, mas que ela não representa perfeitamente a vida da empresa, então nós temos que ter muito cuidado em tomar conclusões, fazer afirmativas sobre a vida da empresa. Por quê? Porque a análise das demonstrações contábeis utiliza como base as demonstrações contábeis. E elas são estáticas. Elas são uma espécie de fotografia que, que o contador, que a contabilidade apresenta. Então, a gente precisa ter essa noção dessa simplificação, tá? Como bem afirma aí os autores Martins, Diniz e Miranda, para que a gente tenha muito cuidado, muita atenção em tirar conclusões a partir desse modelo, tá? Então, a quem se destina essa informação contábil? A contabilidade, ela nasceu lá nos primórdios, né? Alguns autores falam 20 mil anos atrás, outros autores 40 mil anos atrás, outros autores 10, 5 mil anos atrás. A própria Bíblia tem passagens sobre a contabilidade. Nós temos registros de hieroglifos no Egito que comprovam já a existência da contabilidade. Então, é uma ferramenta que ela nasce gerencial, ou seja, a contabilidade surge para dar informações ao usuário interno. Quem é esse usuário interno? O gestor, o colaborador, aquele que está dentro da empresa. Mas essa contabilidade ela vai avançando e outros usuários vão se apropriando dessa informação. A exemplo de fornecedores, credores e o próprio governo, como vocês bem sabem disso. Então, essa contabilidade, ela perde essa característica gerencial e ela começa a adotar outros vieses, como a contabilidade de custos, como a contabilidade pública, como a contabilidade financeira, como a contabilidade fiscal, como a contabilidade tributária e a própria controladoria. Então, essa contabilidade, ela vai tomando corpo, ela vai crescendo o seu foco, que era inicialmente gerencial, e começa a adotar outros vieses. Tá? Na Europa continental, isso lá no século XVII, o foco era justamente os credores. Por quê? Porque as empresas precisavam muito dos bancos nesse processo por causa de necessidade de capital de giro, principalmente por causa da expansão do comércio. Nesse momento, a contabilidade ela se torna extremamente conservadora.
né, com foco muito patrimonialista. Em outro período, né, já na Inglaterra, esse foco dos balanços era mais para o mercado acionário, tá? Na Inglaterra, os credores não eram mais importantes, porque eram os investidores que mantinham a vida da empresa. Então, vem o direito consuetudinário fazer essa influência. Então, na Inglaterra, o modelo da contabilidade já era mais voltado para quem investia, pessoas físicas, pessoas jurídicas que investiam seus recursos em empresas jurídicas, né, entidades jurídicas. Então, hoje nós temos, vocês sabem, que a contabilidade possui diversos usuários de suas informações: investidores, credores, fornecedores, os próprios colaboradores, empregados, os clientes, o governo, né? Seja em todas as suas esferas, e também o público em geral. Então, a contabilidade, ela precisa gerar informações que dê conta de atender a todos esses usuários que ela possui. Então, não é uma tarefa fácil. É um modelo que precisa ser único, que eu já falei para vocês, baseado em autores, que esse modelo é um modelo de simplificação, né? E precisa atender todos esses modelos, e esse modelo se concretiza, se materializa nas demonstrações contábeis, tá? Que a gente vai fazer uma revisão muito rapidinha sobre cada uma dessas demonstrações. E aí, a gente precisa entender o papel desse analista das demonstrações contábeis, né? Que é o foco da nossa disciplina. Ora, não é a elaboração, é uma vez elaborado, como é que se dá a demonstração, a análise dessa demonstração? Então, o primeiro passo é que essas informações elas são geradas para a tomada de decisão, tá? E o que o analista faz é o processo inverso do elaborador da informação, né? O elaborador, ele pega essas informações e transfere, né? Se concretiza a partir de um modelo como uma demonstração contábil. O analista faz o caminho inverso, pega a demonstração contábil para extrair essas informações. É um processo investigativo. É necessário que a gente destaque, está no primeiro capítulo do livro, tá? Que a primeira coisa é nem olhar a demonstração contábil. O que é que nós temos como etapa preliminar da análise da demonstração contábil? Quem pode dizer? Se comuniquem comigo pelo microfone, porque eu não estou vendo o Meet, tá? Eu estou olhando os slides. Quando a gente faz a análise das demonstrações contábeis, o que é que a gente tem que fazer primeiro, antes mesmo de olhar a demonstração contábil? E aí, meu povo? Estou escutando. Ou será se a chamada caiu? Deixa eu ver. Não, tá todo mundo aqui. Bora? Caio não, né? Porque ninguém lembra mesmo. Gente, Padronizar, professor? é o quê? Ficou abafado, eu não entendi. Padronizar? Eu não estou conseguindo te entender. Padronizar. Padronizar. Tá, mas um balanço patrimonial ele já está padronizado, né? Dentro de um mesmo ramo, por exemplo, comercial. As empresas comerciais usualmente têm o mesmo padrão. É diferente você comparar um balanço de uma comercial com uma industrial, de uma industrial com uma bancária. Mas usualmente, dentro de um mesmo ramo, está padronizado, né? É antes mesmo de olhar a demonstração contábil. Eu ainda nem peguei o balanço, nem peguei a DRE, nem peguei a DFC. E não devo fazer isso. O que é que a gente tem que ver? Quando vocês lerem o primeiro capítulo, vocês vão entender. É o quê? É vocês identificarem a qualidade desses demonstrativos. E como é que a gente faz isso?
através dos pareceres de auditoria. Claro, que vocês sabem que nem toda empresa é obrigada a ter auditoria, tá? Mas aquelas que têm, aquelas que são obrigadas ou que optam voluntariamente por ter uma auditoria, é necessário que vocês primeiro atestem a confiabilidade da demonstração. Porque que validade vai ter o teu relatório de análise se você está tomando como base uma demonstração que não é confiável? Imagina. Nesse caso, professor, de não ter o parecer de auditoria, seria verificar como que a informação chega para alimentar, no caso, no sistema, né? Como é que é captada essa informação? Isso. Você tem que primeiro confiar naquilo. Como é que você vai analisar algo que não lhe transmite confiança? Eu vou pegar um balanço, vou aplicar os índices, vou fazer um belíssimo relatório, mas eu estou tomando como base uma coisa que não é confiável. Então, não valeu de nada seu esforço e não vale de nada teu relatório. Porque se a informação não é confiável, o teu relatório talvez esteja defendendo uma coisa espúria, que não tem nada a ver com a vida da empresa. Então, a etapa preliminar da análise da demonstração contábil é confiar nelas, tá? Aí, depois que vocês confiam nela, depois que você vai lá ver o relatório do auditor, ou então nessas etapas de elaboração, tá? Não tem auditoria. Vou aqui conversar com o contador. Contador, isso aqui. Investigar, trazer, tentar achar evidências de que aquilo é confiável. Então, vai estar lá no parecer do auditor, né? Se ele identificou alguns problemas na elaboração dessa demonstração, vai estar lá nos parágrafos de ênfase do seu relatório. Então, olha, o estoque tem esse problema, os contas a receber tem esse problema, porque está lá destacado. Ora, como é que eu vou confiar nos prazos médios da empresa se a forma como ela evidencia os saldos dos seus estoques não é confiável? Então, acabou o prazo médio, porque tudo tem estoque. Então, como é que eu vou tomar como base? Não tem como, tá? Então, é necessário que o analista ele conheça a empresa. Esse é o segundo passo da análise. O ramo, os seus concorrentes, o mercado, para poder também identificar, a partir dessas demonstrações, como é que isso se aplica, tá? Então é esse o conhecimento. Conhecer o negócio, a empresa, o setor, e conhecer o modelo contábil. Isso são etapas necessárias e preliminares. Não é pegar balanço e aplicar índice. Essa é uma etapa importante para o seu relatório, que nós vamos fazer aqui, mas é necessário que vocês tenham, antes disso, uma etapa preliminar. Conhecer o negócio e conhecer o modelo contábil. O modelo contábil, a confiabilidade dele, vem a partir de um processo investigativo, via auditoria, se houver, ou via analista, se não houver. Tá? E aí, como vocês sabem, só para poder lembrar e aqui a gente destacar, as demonstrações obrigatórias. Balanço, DRE, DRA, em alguns casos, né? DMPL, DFC, DVA, em alguns casos, e as notas explicativas. Tá? Então, como a gente aprendeu lá em contabilidade avançada, CPC 00R2, ele apresenta que a contabilidade, a informação contábil, ela tem que apresentar dois tipos de características que atestam a qualidade dessa informação, que a gente chama de qualidade, de características qualitativas fundamentais e de melhoria. As fundamentais são aquelas que a gente não pode abrir mão, né? Que é a relevância e a representação fidedigna. A informação ela tem que ser relevante e ela tem que ter fé, ela tem que representar de forma fiel aquilo que ela está representando, que ela indica representar. Essas são fundamentais.
não dá para abrir mão disso. E também temos que essa informação contábil, a qualidade dela, para ela se tornar melhor, né? Ela precisa ser comparável, verificável, tempestivo e compreensível, tá? Como aqui bem destaca o CPC 00 nesse modelinho aqui que você já conhece, porque a gente já estudou juntos o CPC 00 e hoje a aula de hoje mesmo é uma aula de lembranças assim das estruturas para que a gente possa avançar. Balanço patrimonial é uma forma estática de apresentar a realidade do patrimônio da empresa. Não podemos esquecer de que a contabilidade, ela não é mais patrimonialista, como muitos livros ainda indicam, como muitos docentes ainda defendem, tá? O viés patrimonial da empresa é um dos, mas nós temos aí o viés econômico, financeiro e hoje muito de caixa, tá? A DFC hoje na minha análise é uma demonstração contábil que junto com o balanço e junto com a DRE são as mais primordiais, porque elas conseguem destacar os focos econômico, patrimonial, financeiro de caixa da empresa, tá? Então o balanço patrimonial ela vem trazer a realidade patrimonial daquela empresa, que é organizado, como vocês sabem, ativo, passivo, eles dois, circulante e não circulante, e o patrimônio líquido. O CPC 00 traz essa informação do que são os ativos, são recursos, né? Recursos que são esforços do passado, que são direitos econômicos, e esses direitos econômicos trazem expectativa de gerar caixa para a entidade. No circulante, nós temos aí tudo que é de curto prazo, que é aquilo que está até o exercício seguinte. Basicamente, disponível quando você receber estoques. No não circulante, é aquilo que tem uma menor liquidez a partir do exercício seguinte, né? E temos aí o realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, nós temos aí o intangível, etc. Os passivos é todo o esforço que a entidade tem em gerar um ativo. Tudo que a empresa se esforça para ter o ativo. E o ativo para gerar caixa. Como ativo, vocês sabem, temos o circulante, tudo de curto prazo até o exercício seguinte. Então, aí, obrigações fiscais, fornecedores, impostos, empréstimos, provisões, debêntures. E temos o não circulante, que é tudo aquilo que está do exercício a partir do exercício seguinte, que também podem ter as mesmas características, só o que diferencia é justamente a exigibilidade deles. E o PL, que a gente fala muito de que o PL é a diferença de ativo mais passivo, que de fato é, mas o que a gente tem que entender de PL é que é a parte dos recursos próprios, né? Os passivos são recursos de terceiros. Temos que entender que é a sociedade, são os sócios, são os acionistas, os investidores, que estão representados ali no patrimônio líquido. E eles são muito importantes na parte da análise das demonstrações contábeis, porque é de onde a gente entende de onde é que vem o esforço da empresa em operacionalizar. Se é de terceiro, se é próprio, e como é que ela está remunerando esses indivíduos. Tá? Exemplos, capital social, reservas, ajuste de avaliação patrimonial, a todas aquelas reservas, ações de tesouraria, etc. Temos também a DRE, né, que traz o resultado econômico. Tem muitos alunos que chegam em ADC1, que chegam em ADC2, que chegam em Avançada 2, achando que o lucro ou prejuízo, o resultado destacado pela DRE é um resultado financeiro, que é um resultado embolsado pela empresa. Não é. A DRE, ela destaca a situação econômica da entidade e não a situação financeira dessa entidade, tá? Lucro, se a empresa teve um lucro, não quer dizer, um lucro de 100 mil, não quer dizer que o sócio botou 100 mil no bolso e tchau.
Não, aquele 100 mil é um resultado econômico. Não vinculem com dinheiro. O resultado financeiro é destacado pela DFC, que a gente vai falar já já. Que é essa DRE? São as receitas e despesas. Sabemos que essas receitas e despesas não necessariamente são financeiras. Por exemplo, as depreciações, né? É um decréscimo, mas não é um decréscimo financeiro. É um decréscimo econômico que a gente faz para diminuir um bem somente para que a gente reconheça o seu desgaste. Tá? E aí a estrutura básica da DRE, nós temos aí as receitas, vamos diminuindo lá as vendas canceladas, abatimentos, os impostos, o custo, né, que para poder vender, as despesas operacionais, não operacionais, e depois os impostos, dividendos, juros sobre capital próprio, etc. Temos também a DRA, que apresenta os resultados abrangentes, tá? Ela pode ser própria ou dentro da DMPL, como vocês sabem. É uma demonstração que ela é muito importante porque ela complementa a DRE, tá? Apresentando variações, destacando ganhos e perdas, trazendo os ajustes, destacando os ajustes e a variação patrimonial. Tá? Aqui um exemplo da DRA, trazendo lucro, fazendo os ajustes, e aí sim trazendo um resultado, que a ideia é que esse resultado ele seja menos econômico, mais financeiro. Por isso que a gente chama de abrangente, porque ele dá mais abrangência para aquele resultado que a DRE destaca. Então, é uma informação que é muito importante na análise, porque complementa a DRE. Temos a DMPL, tá? Que é todo o comportamento que acontece especificamente no patrimônio líquido, seja elevando, seja diminuindo, seja aqueles que não afetam, tá? Aqui eu também trago um exemplozinho, tá no livro, enfim, vocês vão ver. Temos da DFC, né? Eu gosto muito da DFC, eu falo muito dessa demonstração. É uma demonstração que, em comparação às outras, é relativamente nova, né? A obrigatoriedade dela só vem a partir de 2008, mas é uma demonstração que já existe desde a década de 90 e já era adotada voluntariamente por muitas entidades brasileiras antes de sua obrigatoriedade. E aí sim, diga. Raimundo, a gente vai estudar doar? Não, não vamos não. Não vamos não. Tá? Essa ficou de fora. Até da minha apresentação também tá fora. Tá bom? Ô, coisa boa. Tá. Então a DFC, resumidamente falando, o que eu posso destacar da DFC é que ela apresenta a capacidade que a empresa tem em gerar caixa, riqueza, tá? Ou seja, não só caixa, os equivalentes de caixa, né? Quando eu falo caixa, entendam não só caixa, mas os equivalentes de caixa também, tá? Então, de que forma, a partir de toda aquela operação, diante daquele todo esforço que a entidade teve, né, para ter aqueles recursos, o que é que ela gerou realmente de riquezas? Sabemos que nós temos dois modelos da DFC, né? A forma direta e a forma indireta, utilizando os três tipos de atividade: operacional, investimento e financiamento. O que diferencia a DFC direta e indireta é como a gente elabora as atividades operacionais. O investimento e financiamento são iguais nos dois métodos. Então, está aqui, tá? Numa visão geral da DFC, a gente trata os operacionais e os que são de longo prazo. Como eu falei, temos o método direto e o método indireto. No método direto, começa pelos recebimentos e o método direto começa justamente pelo resultado. Tá? Tá aqui a diferençazinha, tá? Como vocês sabem. Eita. Estava ativando a canetinha. Então, nós temos aqui o investimento e o financiamento, né, que são iguais, né, mas o que diferencia é o operacional. No direto, a gente começa pelos recebimentos, vendas, etc. No indireto, se começa pelo resultado. Essa é a diferença das duas, vocês já elaboram, fazem isso.
A DVA, ela é obrigatória para algumas entidades, tá? Mas ela também é divulgada voluntariamente por outras. Basicamente, é uma demonstração que ela diz, olha, toda a riqueza que a gente gerou, basicamente, a gente destina para 4 usuários: os empregados, os colaboradores, o governo, o próprio investidor, os fornecedores de capital e os investidores, acionistas, proprietários, sócios. Então, dos 100% de riquezas, da riqueza gerada, para onde é que vai cada uma delas? Tá? E aqui o modelo, e eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a DVA da Souza Cruz, que é uma empresa que fabrica cigarros. Percebam que 78% da riqueza gerada por essa empresa vai para o governo. Tá? Então, boa parte da fatia da riqueza dessa empresa, gerada por essa empresa, vai para o governo. Tá? Por quê? Porque a taxa tributária dessa empresa é altíssima, porque para desestimular o consumo desse tipo de produto. 6% vai para os colaboradores, 15% vai para os acionistas e 1% a gente vai para os financiadores. Então, eu disse para vocês que boa parte é por causa da carga tributária. O que é que a gente pode concluir além disso? Essa empresa, ela apresenta boa saúde financeira por esse gráfico. Por quê? 1% da riqueza gerada vai para financiadores. Ou seja, essa empresa praticamente não depende de financiadores. Ela tem recurso próprio. Tanto que ela remunera 15% de sua riqueza para os seus acionistas. Então, ela tem quase nenhuma dependência de recursos de terceiros. Percebem que uma única demonstração a gente consegue já tirar algumas conclusões sobre essa empresa só por causa da DVA. Então, a DVA ela é muito importante no seu relatório, porque ela vem dizer o motivo, né, das suas destinações de riquezas. Por exemplo, você quer investir nessa empresa, quer investir numa empresa, pega esse DVA, 15% vai para os acionistas, você investiria? Ou se você está fazendo um relatório a pedido de um investidor, o que é que você falaria para ele? Ou o que você falaria para você mesmo? Você investiria ou não investiria? Tá? Claro que essa informação aqui, ela não deve ser a única que você deve utilizar para tomar a decisão. Mas percebam que ela já é uma informação muito importante. 15% vai para os acionistas, de 100%. Então, você investiria isso? Teria outro tipo de ramo de empresa que você poderia investir o seu dinheiro, tá? Já que essa tem uma altíssima carga tributária, é algo que a gente precisa refletir no nosso relatório. Temos aí a BR Foods, que é a empresa, foi a fusão da Sadia com a Perdigão. Então percebam aí que já é uma outra DVA, tá? 34% vai para os colaboradores, 39% para o governo, porque a gente sabe que alimentos têm um ICMS bastante elevado, tá? Nós temos aí 18% dos acionistas e 9% de financiadores. Se a gente compara com a Só Souza Raimundo. Cruz... Oi, estou É, ouvindo. por que alimentos têm o ICMS tão alto, sendo que alguns alimentos são produtos essenciais? Mas nesse caso não, né? A gente sabe que, assim, alimentos essenciais não está na BR Foods, né? Arroz, feijão, a BR Foods não fornece alimentação essencial, né? Ah, entendi, Mas, obrigada. a gente sabe que alimentos essenciais, claro que vocês bem sabem, ICMS varia de estado para estado, tá? Mas alimentação essencial, usualmente, ou tem base zerada, ou isenção, ou redução, né? Então, a gente sabe disso. Quando eu falei da questão do ICMS, claro, tem todos os outros impostos que vocês sabem, mas é um dos que mais puxam, porque a BR Foods, ela fornece alimentação industrializada.
É por isso que ela tem uma alíquota maior, justamente porque ela não é essencial. Tá? A lasanha da Sadia não é toda família que pode adquirir e pagar por aqui. Então, nós temos aí 34 dos colaboradores, diferente da BR Foods, né? Então, será se esses colaboradores eles são mais motivados? Será se eles são mais bem remunerados do que a outra? Claro que a gente está falando de outro ramo, então é algo para a gente refletir. E os acionistas, 18%. Financiadores, 9%. Então, ela já tem uma dependênciazinha aí dos seus financiadores. Mas isso é preocupante? É uma alíquota preocupante? Né? Vamos ver aí os seus concorrentes para que a gente analise se esses 9% é preocupante para a gente ver o nosso relatório. Agora a gente traz o Bradesco, que tem outra configuração totalmente diferente. Por exemplo, agora, no Bradesco, os acionistas são remunerados em 34%, diferente da BR Foods, tá? Que era 18%. Então, 34% da riqueza vai para os acionistas. Assim como a mesma parcela vai para os colaboradores. E praticamente a mesma parcela também vai para impostos, vai para o governo. E a gente percebe aí também uma baixíssima dependência de recursos de terceiros por parte do Bradesco. Somente 2% vai para os seus financiadores. Praticamente assim, de grosso modo, 1/3 de cada riqueza vai colaboradores, acionistas, governo. Então, é uma outra configuração diferente daquelas que a gente apresentou, até porque é um outro ramo. É uma prestação de serviço, o setor bancário é um dos setores que mais lucra no Brasil, que temos aí trimestralmente lucros bilionários, né? Em cifras bilionárias. Riquezas em 3 meses geradas em cifras de bilhões, né? De riquezas geradas. Ou seja, os colaboradores, eles também são muito bem remunerados, assim como também os acionistas. Então, é algo para se falar no relatório. Como é que está esse colaborador? Ele tem esse sentimento como tem o que trabalha na BR Foods, ou o sentimento dele é mais representativo do que o outro? Isso é importante, porque quem faz a vida da empresa é o colaborador. Se ele está motivado, desmotivado, se ele se reconhece como parte da empresa devido à sua remuneração, porque não vamos deixar de ser românticos, dizer que colaborador veste camisa e gosta da empresa. Na verdade, o colaborador gosta do dinheiro na conta dele. Ele trabalha para isso, né? Então, é necessário que a gente também analise essa perspectiva a partir da DVA. As notas explicativas é aquela demonstração que resolve tudo aquilo que as outras demonstrações não resolvem, né? Todas as decisões que são tomadas, seja a forma de contabilização, os critérios utilizados, as exigências do próprio CPC precisam estar evidenciados nas notas explicativas. É uma demonstração contábil qualitativa. E na minha opinião, está lá no livro, que deve ser a primeira demonstração que o analista das demonstrações contábeis deve acessar. Não nem é balanço. Vou ler as notas explicativas, porque lá está explicando todas as decisões. Quando eu olhar o balanço, eu já sei como foi o critério utilizado nos estoques, nas depreciações, nos investimentos e assim por diante. Então, as notas explicativas, elas vêm crescendo a sua importância devido aos CPCs que vêm da tradução dos IFRS. Hoje, a nota explicativa ganhou muita importância dentro das informações contábeis, porque é ela que vem explicar muitas coisas que são exigidas pelo CPC, que é o tema do grupo 4 dos seminários na segunda avaliação. Tá? Então, deve explicar critérios de avaliação, como os investimentos em outras sociedades, ônus, responsabilidades, taxa de juros, composição do capital e assim por diante. Então, nós vamos, em uma das aulas, falar só sobre relatório de auditoria. Esse relatório, que a gente chama também de papel de trabalho, é onde vai trazer isso.
A importância do relatório da auditoria. Falei lá no início, não podemos analisar uma demonstração contábil sem ler o relatório de auditoria. É lá que vai estar atestando a informação contábil, que vai estar lá indicando a confiabilidade dessa demonstração, tá? Sem, claro que se houver, mas se houver, vocês não podem deixar de ler o relatório de auditoria. Resumindo, nós temos aí essas demonstrações contábeis: o balanço, a perspectiva patrimonial, a DRE econômica, DMPL sobre os recursos próprios, DFC, o caixa, DVA, as riquezas geradas. Tá? E aí, nós temos os autores Miranda e esqueci o nome do outro autor, que eles falam sobre o método OEI: observar, examinar e interpretar. Então, todo analista, eles sugerem utilizar esse método. Primeiro você observa, tá? Não vai logo tirando conclusões, não vai logo interpretando. Primeiro observe a demonstração, veja o que é que ela está tentando de transmitir. Depois examine, aplique os índices, veja os termômetros, tá? Os termômetros de insolvência, de solvência, e depois disso é que você vai interpretar. Tá? A gente vê assim, até mesmo na sala de aula, alguns alunos, vão logo aqui, eu já olhei, eita, o caixa está aumentando todo ano, já quer interpretar. Não, calma. Temos que primeiro observar, examinar, aplicar testes, para depois tirar conclusões, para que elas não sejam aceleradas. Tá? Então, o primeiro passo é observar. Identifique o modelo contábil, tá? Conheça o negócio, as políticas, como é que a contabilidade trabalha, o histórico dessa empresa. Depois, vá fazer a leitura do relatório de auditoria. As demonstrações são confiáveis? Observe. Depois, ao observar as contas, os grupos de contas, o próprio plano de contas. Será que o plano de contas ele realmente é adequado para esse ramo da empresa? Será se tem informações que estão em um grupo que deveria estar em outro? Né? Conheça o plano de contas, veja as demonstrações contábeis e veja aí também as notas explicativas, porque possa ser que tenha uma informação lá que você não vai achar no balanço, por exemplo, mas vai estar lá nas notas explicativas. O segundo passo é examinar. Né? Então, você tem que fazer a seguinte pergunta: como posso estruturar essas informações e encontrar um caminho lógico? Entendeu? Então, sintetize essas demonstrações. Padronize, eu acho que alguém falou aqui, né? Reclassifique, padronize, né, essas informações. E, principalmente, não esqueçam os efeitos inflacionários. Nós estamos falando de dinheiro. Todas as demonstrações contábeis, exceto as notas explicativas, elas são evidenciadas de forma monetária. E vocês sabem que, ao longo do tempo, em economias inflacionárias, o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Ora, eu tenho uma receita em 2017 de 100 mil e tenho uma receita de 110 em 2019. Aí eu digo que a receita cresceu. Será? Será que cresceu 20 mil? Cresceu 20%? Talvez não. Por quê? Porque você tem que descontar a inflação do período. E às vezes a inflação do período supera. Tá? Tivemos no Brasil um período de hiperinflação. Hoje nós temos uma inflação que em 3 anos está superando 20%, por exemplo. Então, crescer a receita de 2017 para 2019 20% não significa crescimento monetário. Tá? E, por fim, a interpretação. O que é que isso significa? Examinar, tá? Tirar conclusões. Ora, se eu coloco um termômetro no menino e deu 40 graus, eu tenho que levar para o hospital. Porque essa informação 40 diz que ele não está bem.
E aí, se não está bem, eu tenho que levar para o hospital. Então, a gente precisa interpretar esses números. A gente tem que colocar esses números para conversar. O que quer dizer um índice de insolvência? Será se os estoques aumentando é ruim? Nós temos que concluir, temos que entender esse número e interpretar, conversar esse número. Então, o que isso significa? O que isso quer dizer? Trazer possíveis respostas para isso. CMV aumentou, o custo aumentou. Por que aumentou? Pode ser perda de produtividade, é porque a matéria-prima está mais cara, a produção desacelerou, enfim. Vamos buscar respostas para isso. Não somente dizer no relatório, porque o custo da mercadoria aumentou. A gente precisa interpretar e trazer respostas. Talvez não soluções, porque isso depende muito também da gestão da entidade. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos aqui aplicar de forma dinâmica todos os índices. Pode ser um único índice, o grupo, e a comparação histórica, destacando justamente a importância da inflação. Então, nós temos aqui, basicamente, na análise financeira, local e o método de análise. Nós temos análise externa, interna, e no método nós temos aquela famosa análise horizontal e vertical, que será a nossa aula de amanhã, o nosso tema, análise vertical e análise horizontal. Gente, hoje é basicamente